Hoje, a nossa mensagem se encontra no Salmo de número 23. Vamos buscar a Deus em oração. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua presença sempre constante em nosso meio. Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra fala aos nossos corações. Exatamente isso, Senhor, que nós te rogamos. Que Tu venhas a conversar conosco, a falar conosco através desta mensagem. Seja com cada coração, te rogamos em nome de Jesus. Amém. De quando em quando, em viagem a Itapetininga, vejo um pequeno rebanho de ovelhas e me lembro do Salmo 23, que em seu início diz ser um salmo de Davi. Muitos pensam que Davi escreveu este salmo memorável quando era um jovem adolescente, quando ele era tão somente um pastorzinho ao lado de um riacho que fluía suavemente. No entanto, é muito mais provável que este salmo tenha sido escrito no final da sua vida, possivelmente durante a rebelião de seu filho Absalão. Enquanto Davi olhou retrospectivamente para a sua vida muito difícil, tumultuada, enquanto enfrentava essa crise recente, ele escreveu as palavras do Salmo 23. É, na verdade, um salmo sobre a providência do Senhor para com o seu povo, especialmente em tempos de grandes dificuldades, de grandes tribulações, como os que estamos vivenciando nos dias atuais. Em 1970, Weldon Philip Keller escreveu um livro intitulado A Shepherd Looks at Psalm 23. Um pastor olha para o Salmo 23, que em português foi impresso pela editora Betânia com o nome de Nada Me Faltará. Eu recomendo muito este livro para você. É um rico estudo da perspectiva de um pastor de ovelhas sobre o Salmo 23. Seus escritos inspiraram grande parte da meditação que hoje teremos. Primeiro, vamos examinar o relacionamento com o Senhor. Davi escreve no primeiro versículo, bem no início, o Senhor é o meu pastor. Quem é o Senhor? Quem é este que é meu pastor? Que credenciais ele tem para ser meu pastor, meu dono, meu dirigente? Davi se referia a Jeová, o Deus Supremo, soberano, onipotente, onisciente Deus Criador em Israel. Era esse Senhor a quem Davi chamava de meu pastor. James Montgomery Boyce foi um teólogo reformado americano, professor da Bíblia, autor e orador conhecido por seus escritos sobre a autoridade da Escritura e a defesa da inerrância da Bíblia. Foi também pastor da 10ª Igreja Presbiteriana da Filadélfia, desde 1968 até a sua morte. Ele escreveu: em Israel, como em outras sociedades antigas, a obra de um pastor era considerada a mais modesta de todas as demais tarefas. Se uma família precisava de um pastor, era sempre o filho mais novo, como Davi, que recebia esse trabalho desagradável. Os pastores tinham que viver com as ovelhas 24 horas por dia, e a tarefa de cuidar delas era interminável. Dia e noite, verão e inverno, com o tempo ameno ou ruim, eles trabalhavam para nutrir, guiar e proteger as ovelhas. Quem, em seu perfeito juízo, escolheria ser pastor? No entanto, Deus escolheu ser o nosso pastor, diz Davi. O grande Deus do universo se rebaixou a fim de cuidar de mim e de você. Além disso, quando Jesus, o Filho encarnado de Deus, estava ministrando na terra, disse de si mesmo: eu sou o bom pastor. Notem como Jesus explica isto em João capítulo 10. Em verdade vos digo,
O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. No dia em que depositamos a confiança em Jesus e nos arrependemos dos nossos pecados, ele se torna o meu e o seu pastor. Portanto, é imensamente apropriado para mim e para você ler o versículo 1 e dizer: o Senhor Jesus é meu pastor. Você que me ouve pode dizer isso também? O Senhor é meu pastor. E segundo, vamos examinar que a minha provisão vem do Senhor. A tradução do hebraico do versículo 1, ao pé da letra, as palavras de Davi, significa: eu nada quero. Em outras palavras, Davi está dizendo que de nada precisava, porque já tinha tudo aquilo que era essencial. Creio que ficou muito bem traduzido em nossas versões em português, como nada me faltará. As ovelhas aparentemente não são animais muito espertos, são tremendamente carentes e dependentes do pastor para seus cuidados adequados. Elas não cuidam bem de si mesmas. Mas o bom pastor cuida tão bem de suas ovelhas que nada lhe falta. Keller escreve: me lembro de um dos ranchos de ovelhas do nosso distrito que foi administrado por um pastor inquilino, ou seja, um mercenário. Ele nunca deveria ter sido autorizado a cuidar das ovelhas. Seu rebanho estava sempre magro, fraco e cheio de doenças ou parasitas. Repetidas vezes, elas vinham e ficavam na cerca, olhando fixamente através do arame farpado para os pastos verdes, exuberantes que meu rebanho desfrutava. Se elas fossem capazes de falar, tenho certeza que teriam dito: quem nos dera fôssemos libertadas deste dono terrível. Esta é uma imagem que nunca saiu da minha lembrança. É um quadro que mostra as pessoas ridículas de todo o mundo que não sabem o que é pertencer ao bom pastor, que em vez disso sofrem debaixo do pecado e de Satanás. Porque Jesus é meu bom pastor, eu nada quero. Não há nada que me falte. Deixe-me mostrar-lhes agora o que é que não me falta e nem me faltará. Primeiro, não me falta descanso. O versículo 2, em seu início, diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Keller observa que é impossível para as ovelhas se deitarem a menos que 4 requisitos sejam cumpridos. Ele escreve: primeiro, devido à sua timidez, recusam-se a deitar-se a menos que estejam livres de todo medo. Segundo,
Por causa do comportamento social dentro de um rebanho, as ovelhas não se deitarão, a menos que estejam livres de atritos com as outras de sua espécie. Terceiro, se atormentadas por moscas, parasitas, as ovelhas não se deitarão. Somente quando livres dessas pragas é que elas podem relaxar. E em quarto e último lugar, as ovelhas não se deitarão enquanto sentirem necessidade de buscar alimento. Elas devem estar livres da fome. Medo, atrito, moscas, parasitas, fome. Cada uma dessas ansiedades deve ser tratada satisfatoriamente antes que as ovelhas se deitem e descansem. Meu caro amigo, nós que pertencemos a Jesus somos como ovelhas. Também lutamos com medos, atritos entre nós, tormentos de pragas externas e até mesmo a carência de recursos básicos. Ficamos inquietos, incapazes de descansar. Keller prossegue, observando que só o próprio pastor é que pode proporcionar a libertação dessas ansiedades. E da mesma forma, é apenas o bom pastor Jesus que nos proporciona a libertação de todas as nossas inquietações. Numa das mais preciosas promessas, nosso bom pastor Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Querido irmão, querida irmã, busquem a Jesus. Ele lhes dará descanso. Ele cuidará de seus medos, dos atritos que vocês possam ter com outras pessoas, dos tormentos que vocês experimentam externamente e de todas as suas necessidades básicas. Ele dará descanso para você. Ele dá descanso para mim. Em segundo lugar, não me faltará tranquilidade. O versículo 2, na versão revista e corrigida, ele diz na sua sequência: "Guia-me mansamente a águas tranquilas." Notem que prover água não depende das ovelhas, mas do pastor. O pastor sabe onde se encontra a melhor água e às vezes trabalha duro para garantir que ela seja potável. As ovelhas sedentas beberão qualquer água pútrida que virem e podem pegar parasitas internos que irão prejudicá-las. O nosso bom pastor disse uma vez: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba." Beber de Jesus significa crer nele e ter uma relação pessoal contínua com ele, na qual nós estamos obtendo dele uma tranquilidade, serenidade, refrigério que nos dá vida. Como fazemos isso? Dedicando tempo a ele em sua palavra, conversando com ele em oração, fazendo o que ele nos ordena em sua palavra. Em terceiro lugar, não me faltará restauração. A Nova Tradução na linguagem de hoje traduz da seguinte forma o versículo 3, no seu início: "Ele renova as minhas forças." Ao estudarmos este salmo, devemos ter sempre em mente que se trata de uma ovelha aos cuidados do bom pastor. É um crente em Cristo conversando sobre seu relacionamento com seu Salvador. Então, o que significa a afirmação? Refrigera minha alma. No Salmo 42, verso 11, o salmista clama: "Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus." Keller observa que os pastores, às vezes, têm que cuidar de uma ovelha que está abatida. Diz que esta é uma velha expressão inglesa dos pastores para uma ovelha que se virou de costas e já não consegue se levantar sozinha. Nessa posição, a circulação fica prejudicada
e bastam apenas algumas horas até que esta ovelha venha a morrer sufocada. Só o pastor é quem pode recompor as suas ovelhas. Às vezes, nós somos como uma ovelha machucada. Estamos indo bem, mas de repente perdemos o equilíbrio espiritual. Nos debatemos em gritos de socorro, e então o nosso bom pastor vem, ele restaura a nossa alma, ele renova nossas forças, ele nos coloca no caminho certo, ele nos faz sentir bem ao perceber que ele se importa conosco. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Em quarto lugar, não me faltará orientação. O versículo 3, ele segue dizendo: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deixadas por si mesmas, as ovelhas seguem as mesmas trilhas até se tornarem rotinas. Pastam nos mesmos campos até eles se tornarem como desertos. Bebem água parada ou poluída até ficarem doentes. Vagueiam até perderem as suas forças e ficarem perdidas. Elas precisam de cuidados e de ajuda constantes. Um pastor competente levará as suas ovelhas ao pasto correto para que elas possam obter o melhor aproveitamento possível. Ele prestará muita atenção ao capim e as levará ao próximo pasto para que o primeiro tenha tempo de se recompor novamente e produzir o melhor e mais exuberante capim na próxima temporada. Davi toma a ideia de conduzir as ovelhas não apenas da forma correta, mas no caminho certo, ou seja, nos caminhos justos. Sempre que queremos seguir o nosso próprio caminho, nós nos metemos em encrenca, nós pecamos contra Deus. Mas nosso bom pastor nos conduz em caminhos de justiça. E quando prestamos atenção e ouvimos a sua voz, ao ler a sua palavra, podemos caminhar por veredas de justiça. Em quinto lugar, não me faltará coragem. O versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Este é o verso muitíssimo usado em funerais ou para confortar aqueles que estão à beira da morte. E não é errado fazer isso. Entretanto, este verso fala da capacidade do pastor de proteger as suas ovelhas durante os momentos de perigo. Keller observa que em muitas partes do mundo os pastores tiram suas ovelhas das terras baixas no inverno, através dos vales, para pastagens mais altas, trazendo-as de volta no verão. Os vales são lugares de ricos pastos, boa água, mas também são lugares de muito perigo. Animais selvagens espreitam as ovelhas desde as montanhas. Há muitas sombras nos vales e assim o perigo espreita no vale da sombra da morte. Mas enquanto o pastor estiver vigiando as ovelhas, elas se sentirão seguras. Na verdade, as ovelhas dizem: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu bordão e o teu cajado, eles me consolam. É importante notar que o vale da sombra da morte é um caminho tão certo de se andar quanto os pastos verdejantes e as águas tranquilas. Às vezes, o nosso bom pastor nos leva por lugares difíceis. A vida nem sempre é um mar de rosas. Às vezes, passamos por momentos complicados, ainda que sejamos guiados pelo bom pastor.
às vezes aprovações, dificuldades, muitos perigos. No entanto, não preciso temer. Por quê? Porque o meu bom pastor está comigo, portanto eu tenho coragem. Em sexto lugar, não me faltará provisão. O versículo 5 diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Alguns comentaristas dizem que este verso troca o imaginário de um pastor e suas ovelhas para o de um anfitrião e seu convidado. Isto pode ser correto. Mas acho que Keller também não está errado quando ele sugere que um pasto alto em algumas partes do mundo, em que é chamado de mesa, é colocado diante das ovelhas. O melhor exemplo de uma pastagem alta é a Table Mountain, na cidade do Cabo, na África do Sul. Keller diz que o pastor prepara a mesa como pasto de verão para suas ovelhas, removendo os perigos físicos, arrancando as plantas venenosas e expulsando os predadores. Além disso, o pastor usa uma mistura de azeite de oliva e outros ingredientes para colocar na cabeça de suas ovelhas, para protegê-las assim dos insetos. Nosso bom pastor também nos leva a uma mesa que ele preparou especialmente para nós. Ele elimina os perigos e os inimigos que querem nos machucar. Ele aplica o bálsamo curativo do seu amor na nossa cabeça, para nos proteger daqueles que, como inimigos, nos atacam. Temos um bom pastor que nos dá provisão. Em sétimo lugar, não me faltará amor. A primeira parte do verso 6 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A mão de obra contratada, o mercenário, não se importa realmente com as ovelhas porque elas não lhe pertencem, mas o bom pastor ama as suas ovelhas. Ele as vigia constantemente para que elas estejam seguras, protegidas e que tenham tudo o que precisam. E as ovelhas sentem a bondade e a misericórdia do pastor. Em hebraico, a palavra utilizada para misericórdia é hesed, um amor inabalável. O nosso pastor nos ama e o fará durante todos os dias das nossas vidas. E, finalmente, não me faltará acomodação, alojamento. O versículo 6, no final, diz: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O verão chegou ao fim e o outono também. O pastor agora conduz as suas ovelhas de volta para casa, onde elas passarão o inverno, seguras aos cuidados do pastor. Nosso bom pastor nos conduzirá e nos levará ao lar eterno, onde estaremos com ele para todo sempre. Portanto, tendo analisado o Salmo 23, estejam certos, convictos, de que vocês, meus queridos ouvintes, também possam dizer: o Senhor é meu pastor. O nosso bom pastor foi preparar um lugar para nós. Confie naquele que é capaz de cuidar de nós para sempre. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu tens sido o nosso pastor e nada nos tem faltado. Não temos necessidade de nada. Nós nada queremos além da Tua presença constante ao nosso lado. Que Tu, Senhor, continues sendo sempre o nosso bom pastor, aquele que ao nosso lado faz com que nós não nos sintamos receosos, que não tenhamos medo, Senhor, daquilo que está pela nossa frente, que olhemos constantemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
É em nome dele, Senhor, que nós te rogamos, agradecidos. Amém. Pelos bosques e campinas, pastoreia o bom Jesus, junto às águas cristalinas, seu rebanho em paz conduz. Ele guarda assim minha alma e a protege em seu calor, nas angústias ou na calma. Vai comigo, bom pastor, sempre amável e clemente. Vai comigo, bom pastor. Não me afligem nos perigos e não temo a tentação. Ele sempre está comigo e sustém o seu cordão. Não me aflige nem a morte, cuja sombra hei de enfrentar. Ele é meu amparo forte, em que posso confiar. Sempre amável e clemente, vai comigo, bom pastor. Sua mesa me prepara, pois minha alma quer nutrir. Minhas mágoas ele sara, com seu óleo vem ungir. Certamente que a bondade toda a vida fluirei, e no céu felicidade para sempre gozarei, sempre